superação? O que é isso, pastor? Ela sabia que superação tinha filho, tinha família, mas a superação tem filhos. E aqui na Bíblia nós podemos encontrar pelo menos 2 filhos da superação. O Senhor quer tratar conosco acerca da cura das nossas lembranças. Sabe aquelas lembranças que vêm na sua vida de vez em quando? E quando você sente aquela lembrança, parece que você perde a alegria, perde a graça, parece que estava indo até mais ou menos bem, mas de repente vem uma lembrança do passado, vem alguma coisa na sua vida e você fica muito chateado. Na Bíblia nós vamos encontrar um homem chamado José, que esteve no Egito. Esse homem chegou como um prisioneiro no Egito, mas alguns anos depois ele se tornou o governador do Egito, o principal homem depois de Faraó. Ele se tornou um homem bem sucedido, um homem próspero e um homem muito abençoado. Mas como é que ele chegou a esta posição de proeminência e esta posição de honra? E é isso que Deus quer ensinar ao seu coração nesta noite. Deus quer mostrar para você nesta noite o caminho da proeminência, o caminho da honra, o caminho para que você seja curado, seja restaurado. Então nós vamos abrir a Bíblia e vamos lá de cara conhecer quem são os 2 filhos da superação. Abra sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 41, do versículo 50 ao 52. E já vamos conhecer então os 2 filhos da superação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai santo e amado, em nome de Jesus, nesta noite nós oramos, ó Deus, e nós colocamos diante do teu altar, Senhor, a tua presença, o nosso coração. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida neste momento, Senhor. Nós pedimos agora, em nome de Jesus, que a tua graça e o teu amor enche os nossos corações. Meu Deus, fala com aquele que está presente nesta hora, transmite a tua vontade, transmite o teu querer, manifesta, Senhor, o teu nome, manifesta a tua glória e a tua vontade. O Senhor conhece, meu Deus, o coração do homem e da mulher que está aqui nesta noite. O Senhor sabe, meu Pai, quais são as lutas interiores, aquilo que está acontecendo na sua alma, no seu relacionamento, aquilo que precisa ser deixado para trás, aquilo que precisa ser esquecido, e o novo que vem pela frente que o Senhor tem para esta vida, Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, ministra com o poder da tua unção. Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite, assim como o Senhor tem falado comigo nos meus momentos de buscar o Senhor. Fala com o teu povo nesta hora, Senhor, para que eles também possam compreender as tuas verdades, eles possam compreender a tua graça, o teu poder, e a manifestação do teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas neste tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, a vida de José não foi uma vida fácil. Poucas pessoas na Bíblia passaram por lutas e problemas com tanta dor e tanta tragédia quanto passou José. Não é à toa que depois de Abraão, José vai receber um grande número de capítulos no livro de Gênesis, que vai do capítulo 37 ao capítulo 50, onde Deus vai narrar toda a trajetória deste moço, desde o momento em que ele é concebido, até o momento em que ele chega e toma posse da promessa e da bênção de Deus sobre a sua vida. José passou por momentos muito difíceis. Eu não vou me ater aqui ao preâmbulo, à ideia do início, da onde começou a história de José, mas eu quero retratar algumas situações no final da história de José. A história de José é uma história muito interessante, porque ele passa pelas mesmas crises que eu e você passamos. Embora você não esteja no Egito, embora você não esteja aprisionado, mas muitas vezes você pode poder entender que uma situação determinada sobre a sua vida se constitui numa prisão ou se constitui num problema. José passou por problemas de crise, de rejeição e por desprezo por parte dos seus irmãos. Talvez uma coisa que dói muito no coração humano não é quando uma pessoa de fora nos despreza, não é quando uma pessoa que nós conhecemos relativamente pouco nos despreza. O que dói no nosso coração é quando nós somos desprezados na nossa casa, quando nós somos desprezados por nossos irmãos, quando somos desprezados pelas pessoas que nós amamos,
quando nós somos desprezados pelas pessoas a quem nós queremos bem. José vivia num ambiente familiar sadio, mas ainda assim houve momento de crise, ainda assim houve momento de rejeição, houve momento de desprezo por parte dos seus irmãos, a ponto dos seus irmãos intentarem e conseguirem fazer com que José fosse separado daquela família onde ele vivia. Lá mais ou menos por volta de 12, 13, 14 anos por aí, José vai ser colocado num poço e depois ele será vendido pelos mercadores e será levado até o Egito para trabalhar como escravo. E as situações não foram melhorando, não, elas foram piorando na vida de José, a ponto dele passar uma grande parte do seu tempo vivendo na casa de um homem chamado Potifar, e ali ele ser seduzido pela mulher de Potifar, e no afã, e na tentativa, e na situação que ele vivia, de tentar manter a sua honra, manter a sua integridade como homem, como uma pessoa que conhecia Deus, ele foi injustiçado e foi falsamente acusado pela mulher de Potifar. Quem já assistiu os desenhos sabe o que aconteceu. A mulher tenta seduzi-lo, e ele sabe que aquilo é um pecado grave contra Deus. Então, para manter a honra, para manter a posição, aquele homem, então aquele menino sai correndo, mas a túnica dele fica nas mãos daquela mulher, e aquela mulher faz uma acusação falsa. E a situação de José, que não era muito boa, ela complica mais ainda, porque daí então ele vai para o cárcere, ele vai para a prisão, e ali ele passa um bom tempo ainda naquela prisão. Logo depois vem o tempo em que 2 homens são lançados naquela prisão, um padeiro e um copeiro. E ali Deus usa a vida de José para interpretar os sonhos daqueles homens. Mas logo depois que ele interpreta os sonhos e os sonhos se realizam, José é novamente esquecido. E ele é obrigado ainda a passar mais 2 anos naquela prisão. Puxa vida, se passar um dia só na crise já é difícil, imagina você passar 2 longos anos. Imagina você passar mais de 700 e poucos dias numa prisão. Como é difícil você viver num lugar horrível, num lugar que você olha só vê o sol quadrado, num lugar onde você não tem perspectiva nenhuma de sair. Esses ingredientes estão na vida daquele homem. Ele sofre ingratidão. Como é difícil você sofrer ingratidão. Você faz o bem para a pessoa te retorna com o mal. Você faz o bem para a pessoa esperando que ela te recompense ou que ela lembre de você, mas a pessoa simplesmente esquece de você. A pessoa esquece daquilo que você fez para ela. Ele foi esquecido, ele foi ingrato, e recebeu a ingratidão. Todos esses ingredientes em que nós podemos somar a tristeza. Você consegue imaginar 13, 14 anos da vida deste homem, uma situação muito triste, porque estava longe da sua casa, a saudade da sua casa, a saudade de conversar com seus pais, a saudade de conversar com a sua mãe, a solidão naqueles momentos difíceis na prisão, porque o momento de prisão não é diferente da prisão de hoje. O momento da prisão é exatamente aquilo que é retratado em uma prisão de hoje. Se a prisão de hoje é ruim, imagina como era 5.000 anos atrás. Como não devia ser uma imundícia estar naquele lugar. E aquele homem sofre de solidão porque ali ele não pode abrir o seu coração, ele não pode ser amigo de ninguém. A qualquer momento alguém está brigando por um prato de comida. Imagina como era a vida deste homem. E o que é pior? Uma falta de perspectiva. Ele sabia que Deus era um Deus poderoso para tirar daquele lugar, para realizar aquilo que nós cantamos aqui neste lugar. Me tira deste lugar, abre a pedra, remove a pedra. Mas José sabia que era possível fazer isso, mas ele não conseguia perceber quando é que isso ia acontecer. É igualzinho a crise que você passa. Você sabe que Deus que você serve é um Deus poderoso. Você sabe que o Deus que você serve é um Deus que, num piscar de olhos, pode transformar a tua realidade. Mas você fica perguntando: Senhor, mas quando será? Quando é que a minha sorte vai mudar? Quando é que esse disco da minha vida vai começar a tocar o outro lado? Quando é que esse disco da minha vida vai mudar e vai começar a ser algo diferente da minha vida? José passando por aquela crise, queridos, ele só podia esperar que Deus fizesse algo, porque nada mais do ponto de vista humano era capaz ou era possível de mudar aquele quadro, aquela realidade. Se ele puxasse o saco do carcereiro, não ia mudar nada. Se ele fizesse o bem para uma ou para outra pessoa, também não ia mudar mais nada. Mas José, ainda naquele lugar, continuava confiando no Senhor. E Deus está dizendo para você nesta noite, neste lugar, ainda que você esteja passando pela crise, ainda que você esteja passando pelos dias difíceis, ainda que você não consiga perceber perspectivas humanas, ainda que você não consiga perceber aquilo que Deus está fazendo, continue confiando no Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas que acontecem na sua vida.
Amados, aqui a palavra do Senhor mostra o que estava acontecendo no coração deste homem. E só o que aconteceu ali já era suficiente para este homem ser revoltado e cheio de rancor. Como muitos que nós encontramos por aí. Já que eu não posso pela vez, então eu vou sair atirando tudo. Eu vou destruir a minha casa, eu vou destruir a minha família, eu vou destruir isso, eu vou destruir aquilo. Quantas vezes nós não vemos pessoas desse jeito? Já que Deus não faz aquilo que eu quero, então eu vou fazer do meu jeito e sai de baixo, e sai da frente quem estiver na frente, porque eu vou sair atropelando. E Deus está dizendo para você nesta noite, é tempo de você confiar no Senhor, é tempo de você esperar as promessas do Senhor, porque aquele que fez a promessa na sua vida, é fiel para concluir, para abençoar, para abrir as portas, remover as pedras e abençoar a sua vida em nome de Jesus. José passa por essa luta, passa por esse problema, queridos, mas ele não permitiu que o seu coração se enchesse de rancor. A Bíblia diz ali que não foi o que aconteceu. Nós vemos José com um coração isento de qualquer tipo de sentimento contra as pessoas que lhe fizeram mal. José, por mais que estivesse passando uma situação difícil, quando olhava para as pessoas que o feriram, ele conseguia olhar com um olhar de bondade. Ele conseguia olhar para aquelas pessoas e dizer, coitado delas, não sabem o que estão fazendo. Somente alguém cheio do Espírito Santo é capaz de passar pela crise, é capaz de passar pela prova e não conseguir sentir rancor, não conseguir sentir dó, autocomiseração pelos problemas que está passando. E justamente porque o Espírito Santo está derramado sobre a sua vida, você ainda está servindo ao Senhor, você ainda está buscando o poder do Senhor. José não guardou no seu coração o rancor, a revolta porque ele sofreu, mas ele tomou uma decisão de perdoar a todos. Diga, José perdoou a todos. José começou a ter uma atitude de liberar perdão sobre aqueles que o ofenderam, sobre aqueles que causaram aquela desgraça na vida dele, sobre aqueles que foram causadores dele estar naquela situação. Seus irmãos que o venderam, a mulher de Potifar que falou mentira sobre a vida dele, o ingrato do copeiro do rei que simplesmente se esqueceu. E Deus foi mostrando no coração de José aquilo que precisava ser liberado perdão. Precisava ser liberado perdão no coração de José. Quantas vezes em nossa vida nós somos humilhados? Essa noite eu fui fazendo uma reflexão na minha vida dos últimos 20 anos. O que eu tive de chefe terrível na minha vida. Pessoas que não serviram absolutamente para nada, a não ser para fustigar, a não ser para me fazer castigar, a não ser para me fazer ficar com raiva muitas vezes. Eu tive muitos chefes ruins. Eu tive muitas pessoas sobre a minha vida com as quais, quando eu não conhecia Deus, eu tinha ódio delas. E se naquele tempo eu entrasse num terreiro de macumba, eu seria capaz de botar uma galinha preta no cemitério, eu seria capaz de fazer alguma coisa na encruzilhada, de tanto ódio que eu tinha daquelas pessoas. E o Senhor foi mostrando no meu coração nesta madrugada algo que Deus precisava trabalhar em minha vida, algo que Deus precisa trabalhar no meu coração. E José compreendeu isso, queridos, ele compreendeu, e ele entendeu que tudo aquilo que ele sofreu era uma permissão do Senhor, para que Deus pudesse aperfeiçoar o seu poder sobre a vida dele. Deus está dizendo para você nesta noite, que o que tem acontecido com a sua vida, é uma permissão do Senhor sobre você, para que o poder dele seja aperfeiçoado em sua vida, e a graça do Espírito Santo de Deus, seja derramada de uma forma muito clara e evidente em você, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus foi fazendo algo tremendo no coração de José, queridos. José foi perdoando, José entendeu o que o Senhor estava fazendo. E ele venceu, porque viu a mão do Senhor operando a seu favor. E ele não viu a intervenção das pessoas com quem conviveu. Saiba você, querido, que mesmo na sua luta, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos em que você é humilhado pelas pessoas, mesmo nos momentos em que as pessoas não reconhecem aquilo que Deus tem feito na sua vida, o Senhor está no controle, e o Senhor está usando essa situação, para que no final, o teu nome seja engrandecido, e o nome do Senhor seja louvado sobre a sua vida. Deus foi usando a situação na vida de José, mas ele não permitiu olhar para aquilo que as pessoas estavam fazendo. Ou seja, José não começou a valorizar o que as pessoas faziam, mas ele começou a valorizar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Aquelas pessoas que quiseram mal para José, Deus transformou em bênção. Aquela mulher que intentou o mal para José, Deus transformou em bênção. Aquele copeiro que foi ingrato, Deus transformou em bênção. O que é que Deus está transformando em bênção na sua vida nesta noite? Uma família do passado? Alguém que um dia te ofendeu, que até hoje você não esquece?
faz 10, faz 12, 15, 20 anos, e quando você lembra disso, vem emoções negativas na sua mente, vem emoções negativas no seu coração. O que é que você não tem conseguido esquecer? O que é que você não tem conseguido ver? Será que você não está valorizando mais aquilo que as pessoas fazem do que aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Saiba, querido, que Deus está permitindo pessoas muitas vezes chatas, pessoas muitas vezes espinhosas, pessoas muitas vezes embaraçosas, mas no final da história, se você serve a Deus, se você confia no Senhor, o Senhor está transformando tudo isso para a honra e a glória do nome dEle sobre a sua vida. José foi compreendendo isso, e o segredo da vitória e desse crescimento que o Senhor deu a José, diante dessas adversidades, passou pelo nome dos filhos. Porque naquele tempo os nomes dos filhos significavam aquilo que as pessoas estavam vivendo. Significava exatamente o nome daquele momento, daquela situação que Deus estava curando na vida daquelas pessoas. E nós vamos ver aqui, querido, o nome desses dois filhos. E é interessante notar também que o Senhor nos mostra que os filhos de José nasceram antes do ano da fome começar. Diga assim: antes que venham os tempos mais difíceis, o Senhor te exaltará. Mas pastor, pelo amor de Deus, vai já está difícil, está dizendo que vai vir mais difícil ainda? Sim, querido, vai vir um tempo de perseguição, um tempo de luta, mas nesse tempo da luta, da perseguição, o Senhor te dá a vitória, o Senhor te dá o livramento, para que você possa experimentar a bênção dele. Quem eram esses filhos de José? Como eles nasceram? Por que eles aconteceram? Por que vieram dessa forma? Então o primeiro filho que José teve significa Manassés. Diga Manassés. Esquecimento, que Deus fez esquecer. Quando nasceu Manassés, José olha para a sua vida e ele pensa assim: puxa vida, agora já escrevemos bastante da minha história, mas agora o Senhor está fechando este livro da minha história. Até aqui foi uma realidade, e daqui para cá o Senhor está começando a escrever uma nova história na minha vida. Diga assim: o meu Deus sempre está escrevendo uma nova história no nosso coração. Uma nova história. José compreende que Deus estava marcando um tempo, uma época, uma virada em sua vida. Deus estava marcando um tempo novo na vida dele, e este novo tempo passava por aquela criança que estava vindo ao mundo. E ele diz: esta criança representa a mudança em minha vida. Esta criança que veio a este mundo representa a mudança em minha vida. Como o André representou uma mudança na minha vida e na vida da Nice. Como o Adriano representou uma mudança na minha vida e na vida da Nice. Nós podemos dizer a nossa vida antes do André e a nossa vida depois do André. Amém, queridos? Você pode dizer isso também acerca dos seus filhos? Você pode dizer isso também acerca das situações que aconteceram na sua vida? Quem sabe não é um filho, mas é uma mudança de emprego. Quem sabe não é um filho, mas talvez um casamento. Talvez não é um filho, mas talvez uma outra circunstância, ou uma situação na sua vida. Mas a grande verdade é que Deus, nesta noite, quer te tirar da mesmice. Naquele tempo os pais davam os nomes de acordo com o significado que eles viviam, e José chama assim Manassés, este menino, por quê? Porque Deus o fez esquecer de tudo. Amém, amados? Quem sabe você entrou nesta noite e você está dizendo assim: pastor, eu perdoei, mas eu não esqueço. Pastor, olha, eu já liberei perdão, já fiz quebra de maldição, já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu não esqueço, pastor. Então nesta noite Manassés precisa nascer no seu coração, para que você esqueça completamente aquilo que passou na sua vida, e você comece a experimentar aquilo que de novo Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. E para isso, querido, você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque virão tempos difíceis e você precisa dar algo, e você precisa abençoar vidas. Mas antes é preciso que o Senhor nos faça esquecer aquilo que passamos de ruim, porque aí tem um problema. Esse perdão que nós precisamos liberar é um perdão que somente Deus pode ajudar a fazer. É por isso que você ainda não conseguiu esquecer coisas de 20 anos atrás na sua vida. É por isso que coisas de 10, 12 anos atrás na sua vida ainda tiram você do sério, ainda fazem você ficar triste, ainda fazem você ficar chateado. É porque você tentou na carne. É porque você tentou controlar a sua emoção, e você não levou a sua emoção no lugar certo. Você não colocou ainda diante do Senhor aquilo que é a dificuldade, o trauma para a sua mente. Mas José compreendeu isso. Ele compreendeu que o perdão de coração não podia ser apenas o perdão que ele podia fazer como pessoa, mas ele precisava fazer porque Deus estava operando sobre a vida dele. Não era um perdão de palavras, como a gente diz: olha, eu te perdoo, mas você não anda nunca mais comigo, não, tchau, some da minha frente.
Não era isso. Porque depois, quando José assumiu o governo, ele teve que conviver com o copeiro do rei. Ele podia ter falado: vem cá, safado, agora você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Vem cá, que agora você vai ver como é que é duro ser ingrato. Eu não vou promover você, na próxima tiver aumento de salário para todo mundo no palácio, eu dou aumento para todo mundo, menos para você. José não fez isso. Não há um relato na Bíblia de um homem chamado José, depois que assumiu o trono, assumiu o poder, fazendo esse tipo de coisa contra as pessoas que o ofenderam. Muito ao contrário. Não há um relato na Bíblia aqui dele indo até a casa daquele homem, daquela mulher que o acusou falsamente. Não há um relato dele aqui fazendo mal para os seus irmãos. Ao contrário, ele é usado por Deus para abençoar os seus irmãos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: depois que Deus te cura, você se torna. Porque as lembranças do passado são um gatilho que isso com a sua alma e fazem você errar e você cair. E Satanás conhece. Satanás sabe o que é que te tira do sério. Satanás sabe qual situação, qual circunstância que ainda precisa do poder do Senhor passando sobre essa vida. Enquanto nós tivermos em nosso coração algo contra qualquer pessoa, queridos, mesmo que esta pessoa tenha feito algo terrível em nossa vida, nós nunca receberemos o melhor de Deus. Nós nunca receberemos o melhor de Deus. É preciso deixar. Se você quer o melhor de Deus, você precisa deixar as coisas do passado. O marido que bateu na esposa, o marido ingrato que quando a mulher estava grávida, o marido ia sair para zonear pelo mundo e deixava a mulher barriguda dentro de casa. O marido que chegava bêbado em casa e mijava na casa inteira e a mulher tinha que sair correndo limpar. Mas tem que deixar, tem que esquecer. Porque se isso não for cicatrizado no coração, você não consegue tomar posse do novo. Vai ficar vindo sempre no coração a lembrança do amargo do passado. Vai ficar vindo sempre no coração a lembrança das dificuldades da vida. E como o homem é um bicho insensível, vai uma dica para os homens aqui. Depois que você chutou o balde, depois que chutou o banquinho, a vaca, chutou o balde de leite, não adianta querer dar uma de santinho. Você tem que voltar lá no pau de sebo, lá embaixo, e começar a subir tudo de novo. E você tem que andar com o negativo. Você tem agora que romper o atrasado na sua vida. Não adianta achar assim: agora eu sou crente, eu vou na igreja com você, está tudo bem, está nada. Você tem que começar do menos 10, do menos 20, do menos 30 e começar a subir tudo de novo, porque senão você não vai conseguir. E homem é um bicho danado, porque o homem fala assim: bem, agora eu estou bem, agora eu estou indo na igreja, eu estou feliz da vida, agora estamos tudo certo. Está tudo certo, coisa nenhuma. A mulher não está curada ainda. Quando você chega perto dela, não lembra do homem romântico com que ela casou. Ela lembra daquele homem que batia nela. Ela lembra daquele homem que a desonrava. Ele lembra daquele homem que fazia coisas terríveis contra a vida dela. E ainda que o homem seja outro, ela precisa ser curada. Por isso que o casamento mal curado, o primeiro casamento mal curado, vai ter um segundo casamento mal curado. O segundo casamento mal curado, o terceiro vai ser mal curado, o quarto vai ser mal curado, o quinto vai ser mal curado, porque simplesmente não apagou aquele passado na vida da pessoa. Não apagou. E isso é terrível, porque isso é uma isca que vai pegando a vida das pessoas, e as pessoas vão sendo enganadas por isso, e elas vão tentando sair da sua boa vontade, mas não é questão de boa vontade. A questão é que Deus precisa curar este coração. Deus precisa restaurar completamente o coração, porque senão a pessoa não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir passar pela crise. Porque hoje está bom, amanhã tem crise. Começa a conhecer, começa a relacionar. Hoje é bom, amanhã tem dificuldade. E na hora da dificuldade, como é que vai fazer? Se o coração não estiver curado, não pode ser bênção. Se o coração não estiver curado, não pode ser bênção para a vida dessas pessoas, não pode ser bênção para as nossas vidas. Às vezes, querido, nós passamos anos e anos guardando mágoas de pessoas que Deus usou para tratar conosco. Tem pessoas que Deus usou para tratar com a sua vida. E foi por causa dessa pessoa que você já chegou até Deus. Essa pessoa ruim que muitas vezes te dá ânsia de nojo. Essa pessoa ruim que muitas vezes escraviza a sua vida. Deus usou para poder trazer você a Ele. Só que você não pode ficar valorizando essa pessoa. Você precisa valorizar o que Deus quer fazer na sua vida. E a gente não percebe isso. Então, quando nós não perdoamos, nós não esquecemos. Ao invés de nós crescermos, nós diminuímos. E nós ficamos sempre com a lembrança do passado. E o que é pior, nós resistimos à obra de Deus em nossa vida e também na vida dos outros. Você para de crescer e aquele que está do seu lado também para de crescer. Por isso é muito sério.
Por isso Deus quer que você nesta noite saia deste lugar curado. Deus quer que você se lembre de tudo aquilo que está contra a sua vida, situações ao longo do seu trabalho, situações ao longo da sua vida que ainda estão em aberto. Deus quer que você hoje coloque um ponto final, você coloque uma pedra nessa história, para que você possa experimentar o novo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: para continuar é preciso deixar. O que você quer mais? Você quer só a cura ou você quer mais bênção na sua vida? Se você quiser só a cura para a sua vida, esse é o caminho. Manassés para você, Manassés para a sua vida nesta noite, Manassés para o seu coração nesta noite. O Senhor me fez esquecer. Amém, queridos? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus faz obra completa. E o Senhor, além de nos fazer crescer, Ele dá muito mais. E aí a Bíblia diz que José teve um segundo filho, e este filho chamou-se Efraim, que significa duplamente frutífero, próspero. Diga: Efraim, duplamente frutífero, próspero. José teve um outro filho, e este filho chamou Efraim, porque Deus o fez crescer na terra da aflição. E aqui vem um grande segredo, queridos. Nós achamos que os dias da aflição, os dias da desgraça, os dias do problema, o dia do deserto é um tempo perdido. Mas Deus está dizendo que não. Deus está dizendo nesta noite para você que o tempo do deserto não é perdido. Deus está dizendo para você que o tempo do deserto não é em vão. Deus está dizendo para você nesta noite que no tempo do deserto, no tempo onde você não está vendo nada, no tempo da aflição, o Senhor ainda assim está preparando o crescimento para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está preparando o tempo do crescimento e está apontando para uma fase importante da vida do crente. O crente precisa crescer. O crente precisa se encorpar. O crente precisa conhecer o que Deus tem de melhor. Todas as adversidades foram superadas e esquecidas, e Deus reverteu o quadro da vida do seu servo. Qual é o quadro que Deus precisa reverter na sua vida nesta noite? Você quer crescer? Você quer crescer? Amém, amados? É esse momento que Deus está chamando você para um momento de crescimento com Ele, um momento de mais intensidade de relação. Deus está chamando você para um momento de aprofundamento. Deus está chamando você para um momento onde Ele quer revelar toda a graça, todo o amor, toda a bondade dEle para com você. Agora é chegado o momento da bênção, o momento da abundância. É isso que significa Efraim. Efraim significa o momento onde Deus restaurou, o momento onde Deus fez abundar, o momento onde toda a tristeza, toda a mágoa, toda a situação de pobreza, de miséria, toda a situação que foi lançada contra a vida de José, ficou no passado, e agora José se torna um homem rico, um homem próspero, um homem abençoado, um homem curado das suas emoções, dos seus sentimentos. Nos dias da fome, todos vinham a José para obter o alimento, mas ele agia com misericórdia sobre todas as pessoas. Como o coração dele não foi mudado. O coração deste homem, como era capaz de estender misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas que precisavam dele. Isso é sintoma de uma pessoa curada. É sintoma de uma pessoa, queridos, que agora pode abrir a sua mão, abrir a sua boca e ser uma bênção na vida das pessoas. O Senhor fez prosperar a José e ele cresceu muitíssimo, tudo por causa do perdão e da misericórdia. Como é que está o seu nível de liberar perdão? Como é que está o seu nível de exercer misericórdia com aqueles que erram com você? O erro é grande, é terrível, mas você precisa exercer misericórdia. Misericórdia significa não dar ao outro aquilo que ele merece. Ah, pastor, mas fez muito mal, merece o pior. Misericórdia diz: eu não vou fazer isso. Eu não vou dar o pior, eu vou dar o melhor. Misericórdia significa eu não fazer aquilo que a pessoa merece. Porque a palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Jesus, quando está conversando com os discípulos, diz: olha, vocês estão contentes, está bênção, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu enviarei um Consolador, e Ele virá, e encherá os seus corações de alegria, e Ele transformará, e somente alguém cheio do Espírito Santo é capaz de passar pela prova sorrindo, é capaz de passar pelos dias difíceis, e compreender que Deus está operando sobre a sua vida, sobre a sua casa, e receber a bênção do Senhor sobre o seu coração. Se José tivesse guardado no seu coração qualquer queixa contra o que sofreu, ou deixado levar pelo sentimentalismo, como nós muitas vezes choramos, pelo rancor, nada disso teria acontecido. Ele foi um instrumento de provisão numa época de intensa fome. Deus está dizendo para você, meu irmão, nesta noite: você será
a provisão do Senhor na sua casa. Você será a provisão do Senhor no seu trabalho. Você será a provisão do Senhor na vida de pessoas. Você será a provisão do Senhor na vida daqueles a quem o Senhor quer usar a sua vida. Porque você está sendo curado, restaurado e abençoado em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se Manassés não nascer em nós, Efraim jamais nascerá. Se Manassés não tivesse nascido na vida daquele homem, Efraim não poderia ter nascido. O que você quer? Só um filho ou quer os dois filhos? Você quer só a cura ou você quer a prosperidade também? Se você quer só a prosperidade, precisa da cura. Se você quer só a cura, Deus tem, além da cura, tem a prosperidade para te dar nesta noite. Eu quero ministrar ao seu coração. Precisamos deixar que o Senhor gere em nós esses dois filhos. O Deus que faz a gente esquecer do que passamos, e o Deus que prospera mesmo na terra da aflição. Deus não é mágica. Deus não faz mágica assim, ó. Amanhã você acorda e você acorda no Alice no País das Maravilhas, do mundo encantado mágico do Senhor nosso Deus. Amanhã você tem luta para enfrentar. Amanhã você vai ter problema para resolver. Tem conflitos na sua casa que você precisa sentar e conversar. Situações na sua alma, no seu coração, que você ainda não entende bem o porquê que Deus está permitindo. Que direção que você vai tomar. Mas uma coisa, queridos, eu posso garantir para você: tenha a certeza de que Deus está no controle da sua vida. Tenha a certeza de que o Senhor nosso Deus se importa com você. Que nada acontece por acaso na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que pode cair uma folha ou um passarinho, nenhum deles vai cair, se o Senhor não permitir sobre as nossas vidas. E Deus está chamando você para um novo tempo. Deus está chamando você para um momento de relacionamento maior com Ele. Porque Ele quer realizar uma grande obra e te fazer crescer, mesmo em meio a essas tribulações. E você vai encontrar paz. E você vai encontrar alegria. E você vai encontrar a mão do Senhor operando. Mas para isso é necessário que você esqueça todas as más palavras, as atitudes que alguém lhe tenha falado ou feito. Eu conheço pessoas que até hoje lembram, como se ouvisse agora a mãe falando maldição, o pai falando maldição, o esposo falando maldição. Depois de 10, 12, 15, 20 anos, é como se a pessoa estivesse falando ainda hoje na sua mente. Não vai dar certo, esse nunca vai ser feliz, essa nunca vai prosperar, esse aí vai ser completamente um derrotado o resto da vida. Mas nessa noite o Senhor está quebrando isso na sua vida em nome de Jesus. Nessa noite o Senhor está dizendo para você que Ele vem quebrar esses pensamentos. Nessa noite o Senhor está dizendo para você que Ele quer colocar uma pedra final em todos aqueles pensamentos que não vai aproveitar mais nada na sua vida, para que somente você possa experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida daqui para frente. Você precisa nessa noite rejeitar veementemente toda e qualquer contenda, qualquer briga com qualquer dessas pessoas, ainda que elas já morreram. Às vezes as pessoas morreram e nós continuamos brigando com elas. Para que você e nós, como igreja, nossa vida cresça e nós prosperemos. Uma vida presa ao passado não vai prosperar. Não tem como você andar para frente olhando para trás. Não tem como você andar para frente com as marcas do passado. Por isso que nesta noite o Senhor quer curar a sua vida. Porque é uma nova história que Deus tem para você. É um novo tempo, um novo momento. É algo novo que Deus precisa curar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você.